Queridos, a paz do Senhor, mais um episódio do nosso canal Encontro com a Palavra. Eu sou o evangelista Alexandre Brandão e hoje nós vamos estudar mais um capítulo da Palavra de Deus. Esse é o quadro Na Direção do Evangelho. Eu quero desde já convidar você para estar estudando junto conosco. Então, se inscreve no canal, dá um joinha, compartilha para que a Palavra de Deus continue sendo propagada, o verdadeiro Evangelho de Cristo continue adentrando os corações das pessoas. Amém? Hoje nós vamos para o quarto capítulo, ou seja, o quarto episódio do tema Jesus e a religião. E nós vamos meditar no Evangelho segundo Lucas, no capítulo número 7, e a partir do versículo 36. E rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele. E entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa. E eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. E estando por detrás aos seus pés, chorando, começou a regar-lhes os pés com lágrimas e enxugar-lhes com os cabelos da sua cabeça. E beijava-lhe os pés e ungia-lhes com unguento. Quando isso viu o fariseu, que eu tinha convidado, falava consigo, dizendo: se este fora profeta, bem saberia qual é a mulher que lhe tocou, pois é uma pecadora. E respondendo Jesus disse-lhe: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. E ele disse: dize, mestre. Um certo credor tinha 2 devedores. Um devia-lhes 500 dinheiros e outro 50. E não tendo eles com que pagar, perdoou-lhes ambos. Dize, pois, qual deles o amará mais? E Simão respondendo disse: tenho para mim que é aquele a quem mais perdoou. E ele lhe disse: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês tu esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés, mas regou-me os pés com lágrimas e me enxugou com os seus cabelos. Não me deste ósculo santo, mas esta, desde que entrou, não tem cessado de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu-me os pés com unguento. Por isso te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou. Mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. E disse a ela: os teus pecados te são perdoados. E os que estavam à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? E ele disse à mulher: a tua fé te salvou, vai em paz. Hoje eu quero fazer uma dinâmica sobre os fariseus. Quem eram os fariseus? Os fariseus, eles eram uma seita religiosa que surgiu ali no 2º século antes de Cristo. Eles eram observadores e estudiosos da lei, da Torá, que se resumia nos 5 primeiros livros da Palavra de Deus, que são Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Eles eram praticantes da lei de Moisés. Eles eram como guardiões da lei, da moral, da ordem. Era um povo judeu que se sentia separado, porque a palavra fariseu significa separado. O apóstolo Paulo, já no Novo Testamento, ele aprendia aos pés de Gamaliel, porque Paulo também ele fazia parte dos fariseus, ele era membro dos fariseus. Paulo, ele era um judeu nato, ele era da tribo de Benjamim,
ele mesmo diz que foi circuncidado ao 8º dia. Ele era zeloso pela lei. O que contrasta com tudo isso é que Jesus quebrou o protocolo religioso de toda a sua época. Isso é fato. A crença judaica, a visão judaica, seria o Messias não da forma que Jesus ele veio, porque Jesus ele nasceu numa manjedoura, ele era filho de Maria, uma camponesa pobre, filho de José, um carpinteiro, porém José era um grande carpinteiro, conhecido, e Jesus quando cresce ele começa a se destacar. Os fariseus começam a observar Jesus, mas eles não interligavam, o Antigo Testamento, a Torá, à pessoa de Jesus Cristo. Já no livro de Isaías, nós chamamos do profeta messiânico, foi um dos profetas que mais falou acerca do Messias. Por isso que nós chamamos de o profeta messiânico. Pois bem, já entendemos que eles tinham os seus entendimentos de toda a sua religião pautada na Torá, na lei, nas legislações. Jesus, praticamente na visão deles, é o oposto de tudo isso. E quando esta mulher, ela vem por detrás de Jesus e quebra o vaso de alabastro e começa a chorar e enxugar as suas lágrimas com seus cabelos, eles dizem uma coisa: olha, se esse aí fosse um profeta, ele sabia quem é essa mulher que está tocando nele. Os judeus religiosos, eles tinham esse distanciamento dessa classe de pessoas da época, porque ela era uma prostituta, ela era uma mulher da vida, uma mulher que não tinha princípios religiosos conforme a visão dos fariseus. E o apóstolo Paulo, eu quero trazer para a gente entender essa trajetória toda, tinha essa mesma visão. Ele disse que era fariseu dos fariseus e também zeloso pela lei. O apóstolo Paulo, ele pega uma autorização e vai perseguir os crentes. E a Bíblia diz que no caminho de Damasco, o próprio Cristo se apresenta com ele como um grande feixe de luz incandescente, e sem enxergar, Paulo ele pergunta: quem é? Jesus diz: sou eu, Jesus, a quem você persegue, Paulo. Então, a religião da época ainda não tinha visto em Cristo a vinda deste Messias, o cumprimento de todos os livros históricos do Antigo Testamento. E eles perseguiam Jesus, porque Jesus ele era uma ameaça para a lei, para os preceitos litúrgicos da época, e eles observavam Jesus em tudo, irmãos, em tudo. E eles procuravam qualquer falha para acusar Jesus e para desmoralizar Jesus diante de toda a sociedade judaica. Pois bem, eles eram observadores. E eles estavam observando aquele momento que aquela mulher se aproxima, quebra o vaso de alabastro e derrama sobre Jesus. Eles estavam apenas observando conforme os preceitos litúrgicos das legislações judaicas. Eles estavam julgando a exterioridade da cena, do momento. Jesus ele estava entendendo a necessidade daquela mulher. E eles julgam Jesus e julgam a mulher.
Porém, Jesus vai contar uma história muito interessante. Ele vai fazer uma parábola de dois devedores. Um devia mais e outro devia menos. Na visão do fariseu, eles deviam muito menos do que a mulher. E a mulher devia muito mais do que eles. Mas ele diz àqueles fariseus, ele fala para Simão, que tanto que devia menos e tanto que devia mais não tinha condição de pagar. E Jesus é exatamente isso. A cédula que nos acusava, ele rasgou. E ele pagou um alto preço pelos nossos pecados. E aquela cena, queridos, é impressionante, porque ele diz àquela mulher, olha, a tua dívida é muito alta, mas os teus muitos pecados. Ele estava falando em relação ao pecado daquela mulher. A tua dívida é alta, os teus muitos pecados. Mas ele diz, irmãos, uma palavra de misericórdia, de amor. Como eu tenho dito nos vídeos anteriores, Cristo é o Deus que reconcilia. Ele diz, mulher, os teus muitos pecados estão perdoados. Mais uma vez, observando aquela cena, eles dizem, quem é este que pode perdoar pecado? Com que autoridade esse camarada faz isso? É porque, queridos, a religião jamais vai entender a graça de Deus. A religiosidade nunca vai alcançar a graciosidade, o poder da graça em nossas vidas. O que nós temos, o que nós alcançamos em Cristo, não é porque nós merecemos, não é porque nós temos condições de pagar o preço do nosso pecado. Mas é porque Ele morreu na cruz. É porque Ele pagou o preço. Aleluia. É porque Ele levou 17 centímetros de cravos nas suas mãos. É porque Ele, mesmo sem pecado, a Bíblia diz que Ele se fez pecado, Ele se fez maldito por nós. E Paulo precisou entender isso lá no caminho de Damasco. Quando ele teve a vida dele transformada, quando ele se encontra com Jesus. Cristo, ele cega fisicamente o apóstolo Paulo. E um certo discípulo, por nome de Ananias, recebe a incumbência de orar pelo apóstolo Paulo. Quando o Senhor disse, olha Ananias, vai na rua direita. Indicou o local, a casa. E ele disse, não Senhor, eu sei a história desse camarada aí. Deixa eu contextualizar. Ele é um fariseu. Ele persegue os teus filhos, os teus servos. Ele prende, ele mata. Ele açoita. Veja que contraste, irmãos. O Senhor diz a Ananias, vai Ananias, porque para mim ele é um vaso escolhido. Aleluia! Ele é um vaso escolhido. Ei, deixa eu dizer uma coisa para você. Eu já fui muito fariseu. Eu já fui muito religioso. Mas eu entendi que a graça me alcançou mesmo sem eu merecer. E eu sempre digo, onde eu passo, onde eu prego, e digo, olha, diante de Cristo eu me considero um doente. Porque o dia que eu me considerar autossuficiente, santo,
É como se minha alma estivesse dizendo assim: eu não preciso mais de Jesus. Eu não preciso do Salvador porque eu já sou autossuficiente. Aquela mulher estava dizendo isso: eu preciso de cura. Eu preciso de perdão, eu preciso de compreensão. Eu preciso de reconciliação. E Jesus, conhecendo o coração daquela mulher, disse: olha, eu entrei na tua casa, Simão, tu não me deste água para lavar os meus pés. Tu não me deste ósculo. Tu não me ungiste a cabeça. E ali era uma tradição da época, quando você recepcionava um convidado, tinha um escravo ali à porta da casa, com uma toalha, uma bacia de água, lavava os teus pés. O anfitrião ali ia, beijava o teu rosto, ungia a tua cabeça com perfume, porque você, aleluia, porque você era o convidado. Queridos irmãos, Jesus já nos lavou pela sua palavra. Ele já nos abraçou pelo seu Espírito. Ele já nos ungiu, aleluia, com o seu Espírito Santo. E Ele diz para mim, para você, através desse vídeo, que os nossos muitos pecados foram perdoados na cruz do Calvário. E que do nosso passado Ele não lembra mais. Que nós possamos ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Que a Bíblia diz lá em Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 5. Deixa eu ler para você em nome de Jesus. Filipenses capítulo de número 2. E a partir do versículo 5 diz assim a palavra de Deus: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e a morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Louvado seja o nome de Jesus. O Evangelho nos traduz o caráter genuíno, benigno, bondoso, amoroso de Cristo Jesus. A missão de Jesus nos arremete a observar de uma forma muito profunda a expressão de Deus na pessoa de Cristo Jesus. Ele é a expressão em ação. Ele é a expressão que chama, que perdoa, que transforma, que cura, que faz a obra na nossa vida mesmo sem nós merecermos, porque afinal de contas não são os meus esforços físicos, espirituais, sacrificiais, que traz diante da cruz o contestamento das nossas obras como feitos de justiça diante dele. Mas é a expressão da sua vontade na cruz, derramada aos pecadores, em favor e sinal de resgate por toda a humanidade. Esse é o Senhor, esse é o Cristo que nós servimos. E hoje nós entendemos que tanto o apóstolo Paulo precisou reinterpretar todo o Antigo Testamento, e pela direção do Espírito ele entendeu que Jesus, ele era e é o Filho de Deus.
e que ele estava cumprindo a sua missão, fazendo a vontade de Deus. Os fariseus tiveram a oportunidade, porque a Bíblia diz que os apóstolos tiveram a oportunidade de ver, de tocar, de sentir o poder de Deus, através do próprio Deus encarnado, Jesus Cristo de Nazaré. Eles disseram: nós vimos a glória do unigênito Filho de Deus, cheio de graça, cheio de virtude e cheio de poder. Mas a Bíblia diz que Jesus veio para os seus e os seus não o receberam. Que nós, queridos, não venhamos ser apenas observantes da palavra, mas praticantes desta palavra. Que nós possamos ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Que nós possamos olhar para a cruz e sentir o constrangimento de um Deus tão santo que morreu por nós, sendo nós tão pecadores. Que nós possamos olhar para aquela mulher, assim como Jesus olhou, não apenas como uma prostituta, uma pessoa que era rejeitada pela sociedade, mas alguém que tem a graça, a oportunidade de ser tocada por Jesus e ter a oportunidade de ser transformada pelo perdão dos seus pecados. Como Cristo é bom, como Ele é maravilhoso. E Paulo precisou reinterpretar a lei. E ele diz em uma de suas cartas: o que para mim era ganho, reputei-o por perda, para que possa conhecer a Cristo. Em outra tradução diz que tudo que ele era, tudo que ele representava, tudo que ele tinha, o apóstolo Paulo diz: eu considero tudo isso como esterco. Veja a que ponto o apóstolo Paulo lhe chegou. Eu considero tudo isso como esterco para que possa conhecer a excelência da glória do meu Salvador. Aleluia! E um dia estaremos com esse Deus Todo-Poderoso. E eu quero convidar você para fazer uma aliança com Cristo, para entregar a sua vida a Ele. Muitas pessoas dizem assim: evangelista, mas eu não estou preparado. E de fato ninguém está preparado, irmãos, para entregar a vida a Cristo, porque é Ele que nos prepara. Que nós não venhamos nos embaraçar com as coisas desta vida, desta terra, mas que nós possamos olhar para o alvo e correr avante para a carreira que nos está proposta, que é Cristo Jesus. Que nós possamos crescer na graça, no conhecimento, porque a fé, ela vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Querido Pai, louvamos o Teu nome, ó Senhor, pela Tua palavra que é viva e que é eficaz e que é mais penetrante do que espada de 2 gumes. Senhor, uma coisa eu te peço, que o Senhor possa alcançar as vidas, meu Pai, através desse canal, através das redes sociais, através do Facebook, do Instagram, que nós possamos ganhar mais tempo, Senhor, falando do Teu amor, da Tua graça, da Tua misericórdia. É em nome de Jesus que eu te peço, Senhor. Abençoa os lares, as famílias. Resgata, Senhor, aquilo que muitas vezes se acha incapaz, imperfeito, que não tem mais solução. Mas Tu és o Deus que abre porta onde não tem porta. Tu és o Deus que traz à existência aquilo que não existe. Cremos neste Deus Todo-Poderoso.
E através do teu sacrifício, tivemos o perdão dos nossos pecados. E através do teu sacrifício, estamos crucificados contigo na cruz. E contigo também seremos elevados à tua presença. E a tua palavra diz que estaremos contigo por todo o tempo. Muito obrigado, Senhor. Nós te agradecemos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. Queridos, vai lá no canal, se inscreve, dá um joinha. Deixa também suas sugestões, dúvidas, perguntas. Eu terei o maior prazer de estar respondendo vocês também. Tá bom? Que Deus em Cristo nos ajude. E até o próximo capítulo, episódio do nosso programa Encontro com a Palavra, no quadro Na Direção do Evangelho. Amém? Que Deus em Cristo abençoe a todos em nome de Jesus.